Deus abençoe, queridos amados. Paz e graça da parte de nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Louvado seja Deus pela tua vida, você do canal Jesus Cristo Ministério Ação de Graça. Que Deus abençoe a tua vida, também do canal Damaso Bispo Vasconcelos. Saiba que Deus é na tua vida. Saiba que o Espírito Santo é na tua vida. Então não abra mão nunca dos conselhos do Espírito Santo. Nunca desacredite da palavra de Deus, pois Deus é fiel para com aqueles que creem, para com aqueles que não procuram entender, na maioria das vezes, mas que põe a sua fé em prática e espera no Filho de Deus. Para estas pessoas, a justiça brilha como o sol da providência. E se você crê assim, sinalize, se inscreva se você não é inscrito, compartilhe a mensagem, pois Deus usa os canais que Ele abre para que a sua palavra chegue àquele que ouve. Amém, Jesus? Aqui no livro de Isaías, no capítulo 42, diz assim, queridos: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Eu quero ler só até aqui o primeiro versículo, porque a palavra de Deus é tão gloriosa, irmão. Mas isso aqui vai dizer para mim e para você qual o propósito de Deus. Para você, pastor, para você, bispo, para você, apóstolo, para você, teólogo, para você, profeta, para você, menino, para você, homem. Deus, ele não tem compromisso com matéria, mas o compromisso de Deus é com a sua santa e eterna palavra. Para isso, ele enviou seu filho, para que através do seu filho, ele tivesse prazer nas obras que foi feita através do filho. E o filho não é diferente do pai. Aquele que conhece o pai, conhece o filho. E quem conhece o filho, conhece o pai. E o filho também quer ter o mesmo prazer na vida dos seus servos. Através do seu Santo Espírito. Observe que é uma linhagem, é uma trindade. E hoje o Espírito de Deus habita em nós. Com o único propósito de nos aconselharmos a obedecer toda a palavra. Para que o fruto de justiça aconteça primeiro em nós. Que é chamado de libertação. O Senhor Jesus diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não tem como você ser livre se Jesus não te libertar. Esse é um ponto crítico nosso hoje. Deus diz que o servo dele, quem sustenta é ele. Ora, se Deus sustenta o seu servo, logo o seu servo não tem um fardo pesado, de forma que faça ele descer e se prender por conta do fardo. Se Deus escolhe um homem, é para que este homem receba os utensílios do Senhor e lhe conceda prazer, ou seja, conceda prazer ao Senhor, como ele diz. O escolhido é para que Deus é para que o Pai que escolheu tenha prazer nele. Ele está falando de Jesus. Tá certo? Porém nele o meu espírito, e ele fará o quê? Trará o quê, queridos? Justiça às nações. O homem de Deus não tem, Deus não lhe deu o direito de ser injusto. Se o homem de Deus pratica justiça, Deus não está lhe usando, não é Deus. Se o homem de Deus é injusto para com o Espírito Santo, ele é um ímpio. Se o homem de Deus ele é injusto para o necessitado, ele deixou de ser um escolhido, deixou de dar prazer ao Pai. Jesus ele sempre vai contar com aqueles que ele escolheu para tal obra. E a este homem importa ter na sua mente a responsabilidade, de, através da sua vida, o Espírito Santo fluir justiça para com os que ouvem.
Porque os que ouvem têm que saber que assim como o pai escolheu o filho e sustentou o filho em tudo, em toda a sua caminhada, e teve prazer no filho, e colocou o seu espírito no filho, para que a justiça do céu fosse manifestada às nações, esse mesmo Deus que fez isso com o filho, capacitou o filho para fazer nos seus servos os escolhidos. Então, na medida que eu, como servo de Deus, deixo de obedecer a palavra de Deus para o fim que a palavra foi enviada, eu me torno ímpio. Eu não estou ouvindo a voz do Espírito Santo, já que o Espírito é santo. E é o Espírito de justiça que vai me convencer da vontade de Deus e do pecado no quesito desobediência, do não cumprimento. Então a palavra do Senhor é o caminho, a verdade e a vida, porque ela traz de Deus o propósito de Deus para a nação que se arrepender. Mas como o povo vai se arrepender se o pregador é injusto? E como é um pregador injusto se está pregando a palavra? É porque ele tem um propósito que não é o de Deus. O propósito do pregador é fazer com que a palavra produza o resultado para o ministério e não para a alma. Na medida em que eu prego a palavra de Deus para o fim próprio dessa terra, que é o ministério do qual eu congrego, e não a Deus na pessoa de Cristo Jesus, para que Cristo nasça nas almas, na vida, e essa pessoa faça com que Jesus cresça nela e ela se torne liberta, eu estou pregando para ministério e não para Jesus. A Bíblia fala no livro de Gálatas 6, verso 6. Aquele que é instruído na palavra, divida a sua riqueza com quem instruiu. Jesus está morrendo no teu amigo, na tua amiga, no teu vizinho, numa nação, no pastor, no apóstolo, que você conhece, que você deve estar ministrando a verdade, denunciando o mal, mas denunciando o mal, irmão, não é denunciar a falha do irmão, está amarrado. Isso não é de Deus. Denunciar a falha do irmão não é de Deus. Põe na tua cabeça isso. Denunciar problema do irmão não é de Deus. Quem faz isso está enganado. O espírito do erro está na pessoa. Você foi levantado por Deus para ensinar o caminho e a verdade e a vida. Dá isso às pessoas. Não é denunciar mal de ninguém. Não se preocupe em julgar os outros. Já tem que o faça. A verdade que tu manifesta. Mas se tu começar a manifestar o problema do outro, a verdade vai te cobrar. Porque tu ocultou o dinheiro que ele precisa para pagar a acusação. Então, eu acabei de falar de Gálatas 6,6. Você é rico de acusação, de apontamento ou de conhecimento? Se é rico de conhecimento, dá conhecimento para os que estão te ouvindo. Então eles terão conhecimento para pagar o acusador das suas almas. Nunca deixe de fluir na tua boca a justiça. Pois o espírito de justiça, aquele que convence você do pecado, está dentro de você. Pois Jesus colocou o Espírito Santo dentro de você, para ele te convencer do certo e não do errado. Do errado também, para tu não fazer, mas do certo que tu tem que fazer. Então, nós aprendemos com a palavra de Deus que através do servo de Deus só pode fluir justiça. Mas se o servo de Deus permitir. E a justiça não é você buscar de Deus o que ele pode te dar para tu viver bem na terra. A justiça aqui é buscar a presença de Jesus Cristo na direção do Santo Espírito, para que ele possa te usar para fazer a obra de libertação nas nações. É assim que o céu vai manifestar na tua vida. É assim que a paz de Cristo vai permanecer na tua vida. É assim que o inimigo não toca em você e nem nos teus. Se você der a Deus as tuas primícias, não o teu dinheiro, tão somente, mas os teus pensamentos, a tua preferência. Se você se lançar, aleluias,
aos pés do Criador. Verdadeiramente, tu vai fazer justiça, primeiro contigo, e vai receber incumbência de Deus, para que você possa justificar esse Deus na vida dos que ouvem. Amém, Jesus? Que Deus abençoe a todos nós.